Então, mais um dia de atividade. Ok. Vou retornar ao que eu estava falando. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Computing Together, que é a 10ª edição da nossa Semana da Computação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente tem 4 atividades para hoje, 4 palestras, 4 convidados muito bacanas. E, começando, né, eu gostaria de pedir para o pessoal que está na live aí se inscrever no nosso canal e também curtir e compartilhar o evento, né? Compartilhar com os amigos aí da sua comunidade em que você está. É, Chama a galera, quem estiver vendo, fique à vontade, a casa é sua. Lembrando também que hoje é o último dia do circuito de palestras, mas a semana ainda não acabou. Amanhã a gente vai ter a nossa primeira maratona, então não percam, estejam aqui amanhã também, a gente vai estar esperando vocês. Bom, e como primeiro convidado, hoje a gente tem o Andrei Patachini, que é arquiteto de software da CI. E, Andrei, muito bem-vindo. Muito obrigado, Leandro. Cara, um prazer enorme estar aqui com vocês. Só eu tava vendo, vi algumas palestras nos outros, cara, só gente fera, só conteúdo top e amanhã vai estar legal pra caramba também a segunda parte, cara. Eu acho que o, o programa tá muito show. Ó, a gente agradece muito o elogio quando ele vem, cara, porque a gente se esforçou bastante e é muito gratificante ver a comunidade toda falando muito bem do evento, inclusive. Os professores ontem, inclusive, vieram em massa dar parabéns pro pessoal da organização. Eu como aluno do 7º período, fico muito orgulhoso, especialmente pela galera do 5º para baixo que está organizando o evento junto com a gente. Bom, mas o Andrei vem falar hoje, então, sobre a transformação digital acelerada que a gente vive no mundo de hoje, né? E como as empresas têm lidado com isso, né? E, em especial, com essa tendência de migração para o mobile. Então, a introdução foi feita, Andrei, e agora é contigo. Seja bem-vindo ao nosso evento. Cara, obrigado a Muito obrigado, cara. apresentação. Obrigado a E apresentação. muito, muito prazer estar aqui com vocês, todo mundo que está assistindo aí, que está acompanhando. Vamos falar um pouquinho sobre essa transformação digital, né? Que inclusive deu uma acelerada boa aí durante a pandemia. Eu acho que eu não precisaria nem falar sobre isso, porque todo mundo percebeu, né? Em alguns momentos não teve nem saída com relação a isso. Graças a Deus que isso que está passando, né? Que a gente já está aí nos finalmente, a vacina já está bem adiantada, as coisas já estão voltando ao normal. Então, mas eu acho que é um caminho que a gente entrou que não tem mais volta, essa da transformação digital. Então, acho que vai ser bem válido o assunto que eu vou trazer para vocês ficarem ligados, principalmente, do que tem acontecido, porque é muito importante a gente estar sempre informado e saber para quais caminhos a gente pode seguir, para qual lado a gente vai andar. Então, para começar, vou falar um pouquinho do roadmap aqui, do que a gente vai passar. Então, eu vou me apresentar, vou dar uma introdução, né, no assunto, passar alguns dados gerais, trazer a visão mobile com relação a isso, os problemas atuais e as tendências com relação a essa transformação digital. Bom, quem que é o Andrei na fila do pão? Eu sempre gosto de colocar dessa forma, porque esse jargão que todo mundo usa, né? Andrei na fila do pão é formado em sistemas para a internet, então eu não comecei especificamente no mobile, né? Bom, tem gente que fala mobile, tem gente que fala mobile. Eu gosto de falar mobile porque a gente está no Brasil, então dá uma brasileirada nessa palavra, então, mas fiquem à vontade também sempre para falar como vocês preferirem. Mas eu sou pós-graduado em desenvolvimento mobile, então comecei estudando toda a parte de web, principalmente, depois acabei migrando um pouco para a parte do desenvolvimento mobile. Já tenho 12 anos com experiência em tecnologia, e desses 12, 5 focados em mobile. Então, já fazem 5 anos que fiz a pós, comecei a focar no desenvolvimento, e agora como arquiteto.
Então, durante a palestra eu vou falar um pouquinho da diferença da parte de arquitetura para vocês entenderem, do desenvolvimento da arquitetura, né? Mas agora eu atuo como arquiteto na CIT. Sou casado e sou pai de um cachorro, então acho que agora a gente tá acostumado, né, a ter essa companhiazinha, principalmente durante a pandemia, né? Então tenho o Otto, meu cachorro. Sou de Curitiba, a CIT especificamente é de Campinas, mas eu trabalho no home office como teletrabalho, que inclusive é uma tendência aí dos trabalhos atuais. Então, mas eu sou de Curitiba e sou apaixonado por tecnologia, que eu acho que é algo muito importante, principalmente pro, pro, para a área que a gente para área que a gente tá, é muito importante a gente ser apaixonado pela tecnologia, porque senão a gente acaba fazendo algo muito no automático. Então, deixo essa dica para vocês, se apaixonem pela área que a gente está, porque ela é muito boa e tem muita coisa legal. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre transformação digital. Então, eu tenho uma colinha aqui, tá? Se vocês viram olhando um pouquinho para o lado, alguma coisa aqui, é porque eu tô usando a minha colinha para trazer o conteúdo. Vamos lá. O que é essa transformação digital? Primeiramente, ela é um processo. Por que que ela é um processo? É, Ela é um processo porque as empresas, elas têm que fazer uso de tecnologia para melhorar o desempenho, aumentar o alcance e garantir resultado melhor. Então, nem toda empresa está acostumada já a usar a tecnologia para esse alcance, principalmente para o desempenho. Então, ela é um processo. O que mais ela é? Ela é uma mudança. Por quê? Porque ela muda a estrutura da forma de trabalho. Então, às vezes, eu estava acostumado a trabalhar, principalmente antes dessa parte da tecnologia, muito acostumado a trabalhar com coisas com papel, com outro formato de trabalho. Então, a transformação digital ela vem para fazer essa mudança na estrutura, dando um papel essencial para a tecnologia. Então, a gente vai ver também durante a palestra o quanto a tecnologia ela vai entrando como um papel fundamental nesse processo. E ela é um desafio. Por quê? Porque normalmente a transformação digital ela vai começar na parte de cima, então ela é um desafio de gestão. E por que que isso se torna um desafio? Porque normalmente a parte da gestão não está acostumada com a tecnologia, né? A gente tem o nosso time de tecnologia e tem a parte de gestão. Então agora a gestão tem que começar a pensar com esse formato, com essa cabeça de tecnologia. Então, por isso, essa transformação digital a gente pode colocar nesses 3 pontos bem importantes. Inclusive, se vocês forem tendo alguma dúvida, forem tendo algum comentário, vocês podem ir colocando, podem ir falando, que aí o Leandro também já vai me avisando aqui, a gente já vai tirando as dúvidas. Vamos fazer um bate-papo aqui que acho que fica mais legal para vocês também. Beleza, mas o ponto aqui é que eu queria trazer isso na visão do mobile, não só na visão da empresa e tudo mais, então trazer essa visão diferenciada dessa transformação digital. Beleza, então digamos que a gente é um celularzinho que está ali, ó, e a transformação digital, cara, é essa onda que está vindo em cima da gente e é mais ou menos isso que está acontecendo agora. Por isso que é legal a gente ficar por dentro. Então é exatamente como esse GIF. Tá ali a gente e do nada vem essa onda da transformação digital, né? E como que a gente tem que enxergar tudo isso, né? Vamos lá. Como que impactou na pandemia? Nos bancos. Então, eu vou colocar alguns pontos e o que que a gente pode perceber que foi impactado. Os bancos não podiam mais receber seus clientes. Então, a gente não podia mais ter o atendimento presencial e tal, por mais que ainda tem ainda muita gente que prefere atendimento presencial, durante a pandemia não tinha mais essa opção. A gente tinha que ficar em casa. Na saúde, os médicos não podiam mais receber seus pacientes, só aqueles casos muito graves e tal. Então, claro, tem sempre as suas exceções. Mas
aquelas consultas de rotina e tal, isso não podia mais ter. Nas empresas, eles não podiam mais abrir seus escritórios. Então, vai vendo como a pandemia está impactando dentro desses cenários. Na sociedade, a gente não podia mais sair de casa, claro, com as exceções. No comportamento, as interações interpessoais e trabalhistas. Então, isso mudou totalmente, principalmente as interpessoais, né? Que no pessoalmente, dizendo, né? Não questão de conversa ali por WhatsApp e tal. E na rotina, que aí nossa rotina mudou totalmente. Muita gente teve a oportunidade de trabalhar no home office, que acabam voltando depois, mas durante a pandemia teve essa oportunidade, trabalhou um tempo home office. Então, assim, foram coisas que aconteceram e a gente não teve como fugir disso. Então, na nossa rotina, no comportamento, várias coisas foram alterando, porque dentro das casas nem sempre a gente tinha 2 computadores, 3 computadores, um computador por pessoa. Normalmente a gente tem um celular por pessoa. Então vocês podem colocar na realidade de vocês ou ver a realidade em volta. Dificilmente, ou mais raramente, a gente vê uma casa que tem um computador por pessoa. Normalmente é um computador por residência. Mas celular, todo mundo praticamente tem. Que inclusive dados do IBGE que saíram da última vez, no Brasil já tem quase 2 dispositivos ativos por pessoa. Então você vê o tanto de celulares ativos que a gente tem no Brasil. E, e nessa mesma pesquisa, deu menos de um computador por pessoa. Então, às vezes as empresas têm vários, tal, então eles contam o número de dispositivos por habitantes. Deu menos de um por, por habitante, um computador, e mais de um, quase 2 celulares por pessoa. Então aí a gente já consegue imaginar que quando todo mundo está em casa, acaba passando mais tempo no seu celular. Beleza. Mas, cara, falei aqui, vamos jogar alguns dados aí na roda para a gente falar sobre eles e desse impacto, né? Nos bancos, algumas notícias, algumas coisas que saíram, né? Então, o Itaú falou que até dezembro quer oferecer 100% dos seus produtos pelo celular. Então, depois eu tenho os links lá, mas saiu essa notícia que o Itaú quer fazer isso. Até 100% dos seus produtos eles querem oferecer pelo celular. Abertura de contas. Peguei alguns dados, né, de alguns projetos, e tem um grande banco aqui do Brasil que eu peguei essa média, eles abriram em média 50 mil contas por mês pelo aplicativo. E quando começou a pandemia, esse número passou para 120 mil por mês, a média, né? Então, após a pandemia, quase dobrou, não, dobrou, quase triplicou, na verdade, a quantidade de contas que começaram a ser abertas online. Inclusive, se você for ver, o auxílio emergencial, ele era disponibilizado também pelo aplicativo da Caixa, né? O Caixa tem, não sei quantas pessoas usaram, baixaram, eu baixei para dar uma olhada. Então, também a gente vê esse boom que aconteceu nos bancos na transformação digital pela obrigação da gente ter que usar isso, né? Os bancos digitais, quantos bancos digitais que a gente tem, que surgiram, esses grandes bancos acabaram também criando seus bancos digitais, né, para entrar. O Pix, que surgiu aí durante esse tempo. Então a gente vê que os bancos foram muito impactados com a pandemia e nessa transformação digital. E foram obrigados, na verdade, a migrar, né? Na saúde, teve um aumento de 75% no número na busca por aplicativos de saúde. Seja desses dos planos que fazem atendimento online, o teleatendimento, né, que aconteceu bastante. 75% é um número expressivo de pessoas que começaram a buscar esses aplicativos de saúde durante a pandemia. Nas empresas, então, eu tenho uma amiga que trabalha na Ponto Mais, não sei quantas pessoas conhecem a empresa Ponto Mais, né? Já é uma das grandes aí do mercado de pontos, e aumentou em 200% o número de usuários, ou seja, as empresas que precisaram começar a fazer o seu atendimento, ali
bateu o ponto, né? Online. E então as empresas foram totalmente afetadas com relação a isso. O WhatsApp fora, por que eu coloquei com relação a isso? Quando o WhatsApp caiu, não sei, faz pouco tempo, né? Não lembro especificamente quanto tempo, mas faz pouquíssimo tempo que o WhatsApp caiu. Todo mundo lembra porque todo mundo foi impactado. Mas as empresas foram muito impactadas porque tem muita empresa que estava fazendo atendimento, estava fazendo até a comunicação entre os funcionários pelo WhatsApp. Então, pensando até em questão de empresa, o quanto que o Mark Zuckerberg foi afetado, né? Que ele perdeu, sei lá, 6 bilhões, eu acho, de dólares por causa dessa queda. Então, quanto as empresas são impactadas. Aqui no Brasil, eu li algum número de que, sei lá, nas 2, 3 primeiras horas que ficou fora o WhatsApp, deixou de circular questão assim de 200, 300 milhões de reais. Por quê? Por causa de vendas online, até o Instagram, né? O Instagram também ficou fora. Então, o quanto isso influenciou. A sociedade, cara, a sociedade, a gente sabe que foi muito impactada. Então, 81%, para vocês terem noção, 81% dos brasileiros possuem celular. Então, quando veio a pandemia, era o número de celulares que estava na mão das pessoas, né? E 20% dos brasileiros dependem de apps para sua renda. É um número muito alto. Dependem 100% de apps para sua renda. Mas claro, daí a gente entra não só em aplicativos, os de corrida, os de entrega, mas tem os mercados que acabaram, que hoje fazem entrega só online, tem de alimentação, e também, que nem eu tinha comentado, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem outras empresas que usam os aplicativos para fazer suas vendas. Os influencers. Então, 20% hoje da população depende de aplicativos para gerar sua renda. Se você for colocar isso na ponta do lápis, 20% dos brasileiros dependem de apps para sua renda, quanto trabalho isso vai gerar para a parte do desenvolvimento, o que a gente tem que desenvolver desse lado quantos empregos que a gente está gerando, né? Então gera aqui, porque a gente tem que fazer essa demanda, atender essa demanda, e 20% da população utiliza isso como sua fonte de renda. O comportamento também alterou. E isso eu acho que a gente pode até falar de nós mesmos, né? Mas aumentou. Os brasileiros agora começaram a usar em média 5 horas o celular por dia. Acho que antes era 3, e aí durante a pandemia aumentou para 5. 98% da população utiliza o celular como meio principal de uso de internet. Então, assim, daquele número de 81% dos brasileiros que têm celular, 98%, ou seja, quase todos, usam o celular como meio principal. Não quer dizer que não usa computador, não quer dizer que não acessa de outros meios. Mas assim, preciso de uma informação, aí ele mexe no celular. É o meio principal que ele usa para essa conexão com a internet. E, pasmem vocês, eu achei esse número muito alto, mas aí eu peguei meu celular e fui contar. A gente tem, em média, 60 a 80 apps. Em média, tem gente que tem mais, tem gente que tem um pouco menos, mas em média, 60 a 80. Eu fui contar, eu tinha 73. A gente às vezes não tem noção, tem um monte de aplicativo que já vem instalado, enfim. Mas a gente tem. Faz o teste, vocês que estão aí assistindo. Pega o seu celular e conta quantos aplicativos você tem no celular. Você vai ver que a gente às vezes não tem noção. 60 a 80 apps em média. Eu tenho medo de Pode saber falar. quantas horas eu passo no celular em determinados aplicativos, especialmente de joguinho. Então, já começa por aí. Mas eu tenho uma pergunta aqui. Manda. A gente tem, né, o ser humano de maneira geral, eu acho que isso se agravou um pouco, não sei se é por conta da pandemia ou da transformação da sociedade, isso pode até ser uma pergunta para você, mas a gente tem muita gente Uhum, sentindo aquela sensação de FOMO, né, Fear of Missing Out, que é tipo, uhum, medo de perder determinada oportunidade, né, como se o tempo a gente uhum, tivesse mais ciente do custo de oportunidade que é entrar ou não em um determinado negócio, em um determinado investimento do tempo e tudo mais. E a gente está
conversando ontem, né, com relação à questão da inovação, como a inovação é importante e tudo mais, em uma das palestras, mas as empresas também sentem isso, tipo, uma pressão para se mover para frente por causa do medo de perder a oportunidade no mundo em alta transformação. Cara, com certeza. Porque até a gente pode perceber não sei se vocês viram, mas quantas empresas que acabaram fechando durante a pandemia. Porque, não consigo entregar, não consigo fazer isso, não consigo atender, não tinha presença online. E acabou fechando, porque não podia abrir as portas, não podia ter o atendimento presencial. Então, isso foi gerando. Quando começou a pandemia, eu acho que deu esse boom assim: caramba, a gente não tem presença online. O que a gente vai fazer? Então, isso acabou acelerando, porque veio com tudo, mas cada vez mais, cara, não vai ter como fugir da presença online. E as empresas, eu acho que elas estão mais preocupadas do que a gente com isso, né? Se você for pensar, a gente não está preocupado, que nem você falou, nem sei quantas horas eu passo no celular por dia. Cara, a gente não está preocupado com isso. A gente simplesmente usa e tal, porque a gente não vive disso. É nosso meio de entretenimento, é nosso. Então imagina a empresa que depende disso para sobreviver e o quanto ela não vai se preocupar no momento que ela vê os seus concorrentes, as outras pessoas, todo mundo usando e tal. E é que nem eu falei, cara, a gente está numa crescente em que quase todo mundo usa o celular, quase todo mundo faz as compras online, faz pelo menos as pesquisas e tudo mais. E aí eu acho que vem esse FOMO que você falou, né? Esse medo de perder, medo de estar fora. Ele passa do medo de você estar fora, ele traz também o medo de você ficar para trás na competitividade com os seus concorrentes, né? Além de tudo, você está lutando pela sobrevivência, né? A gente não está falando só da questão de perder informação e tudo mais, mas em questão de como que ele vai ter que se diferenciar do seu concorrente, como que o concorrente está fazendo. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, Leandro, se eu entendi, ou se foi esse a linha de raciocínio. Pois sim, respondeu. Então, beleza. E na rotina, cara, isso aqui é uma coisa que eu falo até por mim, assim, o quanto que a pandemia alterou nossa rotina, né? Antes minha esposa falava assim, poxa, que vontade de comer alguma coisa diferente. Aí você tinha que pegar o carro, ir lá na padaria, no mercado, comprar alguma coisa. Agora, cara, a gente pede tudo. Por quê? Tinha muita gente que não tinha essa familiaridade com aplicativos de pedidos, de entregas e tudo mais. Só que, durante a pandemia, a gente não tinha essa escolha. Simplesmente, eu quero ir em tal lugar. Não. Então, forçou as pessoas a começar a usar isso. Então, teve um aumento de 71% no número de pedidos por apps. Não focando em nenhum dos nichos que a gente tem, né? No número de pedidos em todos os apps e indiferente de comida, de outras coisas, né? Então é um número muito alto, que entra, acho que até um pouco na pergunta do Leandro, né? Acho que se teve essa demanda, esse aumento no número de pedidos, também aumentou o número de pessoas que entregavam, do número de empresas que entregavam e tal. Cara, acaba sendo muito junto essa crescente, né? Eles têm que andar junto, porque se vai aumentar a procura, vai ter que aumentar a demanda. Isso é inevitável. Beleza. Então, agora vamos falar um pouquinho na economia dentro das lojas. É que aqui falando loja de aplicativo em si, né? Mas a porcentagem de uso durante a pandemia, isso aqui é o crescimento, é o número de crescimento que teve durante a pandemia. O uso de celular aumentou em 77% no Brasil, de questão de tempo, engajamento e tudo mais. Enquanto a TV aumentou 44%, o computador, né, o laptop ali 37%, o PC, o desktop, que seria o de mesa, 37%, os consoles, jogos de console, né, 18%. Então a gente vê o quanto cresceu o uso de celular no Brasil, comparado com os Estados Unidos, por exemplo. É que também conta assim, nos Estados Unidos já tinha muito mais celulares ativos, talvez, então,
Mas assim, e pensando no mundo, aumentou em 70%, então o Brasil está acima da média mundial do uso do celular durante a pandemia. E no primeiro trimestre de 2020, as duas lojas de apps arrecadaram 23 bilhões de dólares. É muito dinheiro que rola só, e eu estou falando só de aplicativos. Questão de compra em jogos, é, compra do aplicativo em si, essas coisas que a gente usa ali na loja. E aí teve um aumento de 30% do tempo gasto no celular, então ali do brasileiro que foi para 5 horas em média que a gente usa por dia. E no mesmo período, 30 bilhões de downloads nas duas lojas, né? Tanto na Apple quanto na App Store, né? Do Android e do iOS. 30 bilhões de downloads. Pensa o quanto as pessoas começaram a usar o aplicativo. Então, aí a gente começa a entender, se a gente colocar isso se a gente começar a pensar sobre isso, quanto que a transformação digital está dentro do mobile. Não tem como. Ela está totalmente dentro. E quando eu falo que mudou muito o pensamento, quando a forma de gestão é um desafio, porque é uma forma de gestão, pensa comigo que antes, talvez, como era antigamente, sei lá, resolvia as coisas mandando um fax. Depois mandava um e-mail. Depois a gente foi pro WhatsApp. Mas pensa que na época que, sei lá, que mandava fax, a pessoa que recebia, ela recebia lá o papel e, sei lá, ela precisava assinar. E aí, as coisas só funcionavam com assinatura. Beleza. Agora a gente usa e-mail. Cara, como é que assina? Então, pensa que para uma empresa mudar digitalmente, não é simplesmente, vamos só começar a usar o WhatsApp. Pensa, é legal o exemplo dos bancos, porque são empresas que já vêm de muito tempo. Então, por exemplo, quando você vai fechar um contrato no banco, você tem que assinar. E digamos que, não sei quantos já fizeram, mas eu tenho um contrato imobiliário. Eu tive que ir lá no banco, assinar 200 páginas, fazer rúbrica e tudo mais. Não é simples. E agora? Agora eu não posso mais ir no banco. O que o banco vai fazer? Não é simplesmente ele transformar digitalmente. Agora o Andrei só diz para mim no WhatsApp que ele aceita os termos. Não é tão simples assim. Então a gente começa a entender o quanto o celular tá entrando em evidência e o quanto essas empresas que são mais, como que eu posso dizer, conservadoras, o quanto é difícil você mudar esse processo. Tem algumas empresas que elas já nascem digitais, mas tem algumas que não. Então, os processos delas, quando foram criados, elas não foram criadas digitais. Esse é o desafio. Então, uma gestão que não tem o pensamento, às vezes, tecnológico, você tem que começar a pensar desse formato. Agora as coisas vão ser sei lá, vão ser por e-mail. Mas, poxa, não é da noite para o dia que eu vou conseguir transformar toda a minha base e tudo mais e mandar para todo mundo. Então, a gente começa a entender o porquê que passa tanto pelo celular e a gente vê o quanto isso tem crescido. Então, 30 bilhões de downloads, o quanto essas empresas elas têm que vir. Essa transformação ela está sendo obrigatória, ela não está sendo mais uma opção. Então, já dá para a gente ficar ligado aí o rumo que isso vai chegar. Então, não sei o quanto vocês estão acostumados, mas vários amigos começaram a me perguntar assim, Andrei, como que eu faço para entrar nessa área? Ô, Andrei, que curso que eu faço? Me indica alguma coisa. Então, as pessoas começaram a se ligar, porque as empresas começaram a entrar também nessa, nessa, nessa parte digital. Então, a gente teve uma pergunta do Pode falar. Dirceu Neto que bate bem com essa coisa, porque você acha que a pandemia acelerou o desaparecimento de algumas funções, alguns empregos não existirem mais e provavelmente não surgirem vagas no retorno dessas funções? Infelizmente, sim. Infelizmente, eu digo assim, infelizmente, porque, cara, é ruim a gente ver diminuir essa questão dos empregos por causa disso. E, por outro lado, cara, com certeza a pandemia abriu essa demanda de tecnologia. E aí, quando voltou, as empresas pensaram, poxa, mas aqui eu resolvi isso colocando um sistema, coloquei aqui um chat, bot, coloquei alguma coisa e
putz, não preciso mais dessa vaga. Acho que até, cara, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha percebido o quanto a tecnologia vem mudando isso, né? Em São Paulo, ou até no Brasil inteiro, na verdade. Eu coloco São Paulo porque foi onde eu vi a primeira vez. Que a gente passa lá o cartão e tal, você não precisa mais dos cobradores em alguns lugares. Então, a tecnologia ela vem transformando, ela vem trocando, às vezes, algumas funções que elas acabam sendo substituídas por essa parte tecnológica. E na pandemia, antes eu imagino que assim, beleza, tem aqui o Andrei que está fazendo isso, é um bom funcionário, está dando certo. Durante a pandemia, cara, o Andrei não conseguiu trabalhar aqui, ele não veio e tal, por causa da pandemia, não estava podendo sair. Poxa, fizemos isso aqui, inovamos, e a gente viu que, poxa, substituiu bem. Não porque o Andrei era ruim, mas porque deu a calhar que agora a gente não precisa mais. Então, infelizmente, boas pessoas têm perdido empregos também por causa disso. Só que, por outro lado, abre muitas oportunidades na nossa área. Eu até vou falar mais para frente alguns números de vagas. Então, assim, fecha algumas vagas do lado de lá, abre do lado de cá. Ruim para quem acaba perdendo esses empregos, mas, cara, ótimo para gente que está aqui nessa área. Então, eu não sei se vocês perceberam o boom que deu de vagas, o estouro que deu, o tanto de lugar que tem para trabalhar, até agora com a questão do home office, cara, eu moro em Curitiba e trabalho com uma empresa de Campinas. Eu não preciso mais estar em Campinas. Até o que aconteceu muito, que dizem que é a bolha da tecnologia no Brasil, mas que começou a contratar empresas de fora. Então eu não preciso mais morar na Europa, morar nos Estados Unidos para trabalhar para uma empresa de lá, ganhar em euro, ganhar em dólar. E o que que isso acontece? O preço que está o dólar e o euro hoje, infelizmente, se eles te dão uma proposta de US$ 1.000 lá, cara, que para eles é irrisório, aqui é um salário altíssimo já. E isso o que que acontece? A gente acaba perdendo a mão de obra para fora por causa dessa valorização da moeda deles e tudo mais, e vai sobrando muito, muito mais vaga aqui. Então você vê que as empresas aqui começam a ter um gasto maior com programação, com tecnologia, porque o mercado de fora também tá tipo feroz em cima dos programadores aqui. Para eles é barato e para a gente é vantajoso. Sim. Isso traz uma competitividade muito grande para o Brasil, que tem que aumentar os salários, porque senão você vai perder para fora. Não tem jeito, não tem negociação, entendeu? O que eu tenho percebido também é um aumento do interesse de algumas pessoas que, assim, na minha idade, eu tenho 33 anos. Então, a galera mais ou menos na minha idade está crescendo o interesse em trocar de área, em mudar e procurar alguma coisa nisso, entendeu? Tipo, às vezes eu pego um Uber ou eu tenho um amigo e falo, não sei o que lá, você faz ciência da computação, o que que você acha de eu fazer isso ou aquilo, entendeu? Ouvindo, volta e meia, alguém me pergunta. Cara, uma das grandes perguntas que a gente recebe normalmente é assim: puxa, eu já tô muito velho para entrar na área. Poxa, será que ainda dá tempo? Será que eu consigo? Cara, é porque o que aconteceu? As pessoas viram tanto de oportunidades que está surgindo nessa área e elas estão querendo migrar. E com isso elas começam a surgir essas perguntas, né? Cara, acontece muito assim, Leandro, se acontece com você, cara, quando eu falo assim, o que que você faz? Eu sou programador. Puxa, cara, mas é uma área que tá boa, né? Cara, é assim, o primeiro comentário de todo mundo. Pô, é uma área que tá boa, né? Não, tá boa. Ah, legal. E cara, o que que eu tenho que fazer, assim, para entrar na área? Tipo uma pergunta meio despretensiosa, assim. O que que eu tenho que estudar? É difícil, cara, a primeira, a primeira pergunta, é difícil. Cara, assim, não é simples, não é assim, da noite pro dia eu vou entrar e tal. Mas tá surgindo muito interesse na área por causa desse crescimento muito grande que tá tendo. Então, é legal, eu digo assim, até teoricamente aqui o nosso público do pessoal que está assistindo é o pessoal da faculdade também. Então, cara, a gente está no caminho certo, vocês estão no caminho certo, continua. Quem não está aqui na faculdade, cara, ou tem interesse, sempre é hora de você migrar, de chegar, sempre vai ter muita vaga, então assim, não se preocupa, tem 50 anos, tem 60 anos, perdeu o emprego por causa da pandemia, cara, vem para a área de tecnologia, porque tem vaga para todo mundo, tá ótimo.
Tem duas perguntas também com relação a essa questão de ocupação e emprego que vieram pelo Discord. Uma delas é do Uhum, Thiago, que perguntou como seria. Essa é interessante, é uma questão até sociológica, de sociedade, né? Tipo, como seria uma forma de uhum. equilibrar os avanços tecnológicos e as funções feitas pelas pessoas, né? Tipo, na medida em que talvez a tecnologia esteja substituindo o homem, né? E o Lucas perguntou também: mas esse fechamento e abertura de funções é proporcional? Cara, isso é uma boa pergunta. Se ela é proporcional, normalmente não. Porque uma máquina pode substituir 5, 10 pessoas, 15 pessoas. Então, normalmente não é proporcional. Infelizmente, não é proporcional. Em questão, assim, da vaga que está sendo fechada, então, por exemplo, em linhas de produção, em grandes fábricas, que lá você tinha um cara que abaixava a chapa e fazia uma peça do carro. Agora você tem um robô que vai fazer, cara, toda a linha de produção. Quantas pessoas trabalhavam nessa parte ali? Então, 2, 3 turnos, 3 pessoas, 4, 10 pessoas que trabalhavam durante. E você vai substituir por uma máquina. Então, não é proporcional. Só que o que acontece? Alguém tem que operar essa máquina. Eu acho que, na minha visão, do que aconteceu foi que a gente profissionalizou um pouco as profissões. Por mais que ainda feche mais do que abra na área de tecnologia, a gente profissionalizou. Essas pessoas que trabalhavam aqui, na parte da produção, elas vão ter que estudar para elas operarem essa máquina. Ou fazer o software que vai trabalhar ali. Então, assim, a demanda sempre vai ter. Eu acho que assim, não vai substituir, nunca vai ter, a máquina nunca vai conseguir trabalhar sozinha, por mais que a gente consiga automatizar, consiga. Cara, você vai precisar de alguém para programar, você vai precisar de alguém para pensar no negócio, para ser feito, sempre vai ter a área criativa. Então, esse ponto é legal a gente pensar que sempre vai estar abrindo a demanda para para essas coisas que estão sendo feitas. Alguém tem que programar, isso não vai sair do nada, simplesmente surgiu um programa que vai fazer tudo isso. Não. E existe a manutenção. Inclusive hoje, cara, até da minha vivência de trabalho, boa parte do trabalho que a gente faz é manutenção. A gente sempre fica, pô, vou fazer um sistema novo, vou desenvolver um negócio, vou fazer uma startup. Mas, cara, boa parte do trabalho que a gente faz é manutenção. Então, a gente para pensar assim, tanto de coisa que já existe desenvolvida hoje. Pô, 30 bilhões de downloads lá na loja. Alguém vai ter que dar manutenção nesses aplicativos, alguém vai ter que dar manutenção. E normalmente não é só uma pessoa, né? Então a demanda, ela acaba não sendo proporcional, mas ela surge. Ainda bem que ela surge. Então sempre vai ter a demanda também no lado da tecnologia. Então depois de tudo isso, a gente viu que o celular virou o centro das coisas, né? A gente já conseguiu já com esse monte de número, poxa, já vimos vários insights aqui. Não, cara, não tem como fugir. O celular é o centro dessa renovação, dessa transformação digital que está acontecendo. Quais áreas que eu posso atuar? Então, para você que viu, cara, essa grande oportunidade que tem aqui, qual área que dá para dá para atuar dentro do mobile? O nativo. Então, eu vou falar principalmente focado na área que eu estou acostumado, né? Então, nativo com o Kotlin ou Java ou Swift para o iOS. Então, Kotlin e Java para Android e Swift para o iOS. O cross-platform, cara, vem crescido demais, demais, assim, a comunidade e o desenvolvimento cross. Então, não vou entrar aqui no mérito de, é melhor, é pior, que é melhor fazer nativo, melhor fazer. Não vou entrar nesse mérito, acho que tem bastante discussão sobre isso já por aí, mas é uma área de estudo também e tá muito interessante, tanto com Flutter quanto com React. Jogos, né? O Leandro falou, né? A parte de jogos, cara, às vezes a gente não dá valor, mas vou mostrar alguns números. Ó, coloquei, eu deixei o lore Y ali. A gente não, não revisa, né? Mas a parte de jogos tem crescido muito. Eu vou mostrar alguns dados depois de quanto os jogos, cara, por incrível que pareça, já passaram os consoles, os jogos no celular. Mobile first. Nossa, first. Enfim, a gente acha que o mobile é só desenvolvimento de app, mas não é. Por quê? Hoje, você vai entrar no site, cara, não sei vocês, mas
sei lá, meu time tá jogando, eu quero saber quanto que tá o jogo. Eu vou ligar o meu computador, tá? Às vezes não vai estar na TV. Cara, a gente pega o celular, pá, já vê quanto que tá o jogo. Ah, eu quero saber quanto que tá a passagem de ônibus pro Rio de Janeiro. Pá, vai lá, pesquisa no celular. Cara, é muito mais rápido, é muito mais simples do que você lá ligar o computador, ver não sei o quê, pá. O celular já é utilizado por 98% das pessoas como a primeira opção de conexão na internet. Então a gente não está falando só de aplicativo, a gente está falando também de sites. Inclusive, quando vocês vão em algum lugar comer, hoje em dia é muito comum você ter o QR Code para você ler o menu dos lugares, né? Você não lê o QR Code com um notebook, né? Você não lê um QR Code com um desktop. Você lê o QR Code aqui, com o seu celular. E ele vai te direcionar, às vezes, propagandas, cara. Hoje em dia eu passo nos outdoor, tem lá o QR Code para você escanear e entrar no site daquela empresa e ver as promoções e tal. Então, se engana quem pensa que o mobile é só nativo. A gente tem também os sites que a gente tem que pensar. E com isso a gente entra na demanda do back-end. Porque para você ter aplicativo, você tem que ter um back-end, você tem que ter as APIs, os microserviços rodando. Ou seja, essa transformação digital que vem pelo celular, ela afeta todo mundo. Ela afeta inclusive os back-ends. Para alegria de quem programa aí o Java, o C Sharp, as linguagens aí mais back-end, essa demanda afeta todo mundo. O que apareceu? O Luiz Felipe perguntou quais as tecnologias usadas no desenvolvimento de jogos mobile. Cara, eu conheço o Unity. JUnity, se eu não me engano, que é do. Eu conheço pouco de jogos, mas pode pesquisar sobre o Unity, que é o cara para desenvolvimento, que eu acho que é um dos mais utilizados. Mas lá na parte de jogos, cara, eu confesso que às vezes a gente vai criar os jogos que eu digo, mas aqueles jogos tipo de arminha, de tiro e tal, de mexe, não sei o quê. Se você vai fazer um joguinho, sei lá, um jogo da velha, você pode usar o nativo. Você vai fazer um joguinho ali. Cara, eu já vi alguns jogos feitos em Flutter, muitos jogos feitos em React e também em nativo. Então, nada impede também de você fazer nativo, dependendo do tipo de jogo. Mas aqueles que têm gráficos, todo esse tipo de coisa, não é muito a minha área de atuação, mas eu sei que o Unity lá é para isso aí. E, por último, a parte de arquitetura, que é o que eu trabalho hoje. Antes, cara, eu estava só acostumado a desenvolver, entrega, código e tal. Aí vim para essa vaga de arquiteto de software. Falei, putz, beleza. Cara, como tem vaga para arquiteto? E o que faz um arquiteto de software, principalmente no mobile? Cara, muita decisão técnica, muito envolvimento com o negócio. A gente sempre está fazendo essa ponte. Vem lá a parte de negócio e fala, cara, eu queria que o aplicativo, que o celular desse cambalhota quando o usuário fizesse um Pix. Aí você vai lá, você vê a possibilidade, você faz algumas provas de conceito, né, as POCs que a gente chama. Cara, daí você fala, é impossível o celular dar uma cambalhota quando fizer um Pix. Aí, depois de você ter feito, avaliado com o time e tal. Então, também aumentou muito a parte de arquitetura do mobile, o que é muito legal, que é hoje a área que eu atuo. Inclusive, quem tiver dúvidas sobre essas coisas, cara, me pinga lá no LinkedIn, pode procurar, a gente troca ideia sobre isso. Hoje é a área que eu atuo. Eu fiz essa transição de carreira entre desenvolvimento e agora arquitetura. É, beleza. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, porque toda essa demanda que vem, ela traz alguns problemas, né? Quais problemas, quais fatores de atenção que a gente tem que tomar cuidado? 27% da população não tem acesso limitado ou fraco à internet. Então, na hora que a gente vai desenvolver, a gente não pensa que tem pessoas que têm a internet muito ruim. A gente está acostumado aqui a fazer os testes no Wi-Fi e tal. Então, é um ponto de atenção na parte do desenvolvimento mobile, dessa transformação digital. A questão do acesso à internet ser limitado ou fraco em alguns lugares. Segurança, cara, isso aqui é importantíssimo e está super, super, super em alta. 60% dos brasileiros já tiveram pelo menos um celular roubado, onde possui as suas informações. Então, a segurança da informação, o que está dentro do celular, como que eu vou proteger? Se ele for roubado, ele vai poder entrar no site aqui e bloquear os dados que estão lá. Então, segurança é um fator importantíssimo dentro do desenvolvimento mobile. Mão de obra. Então, que nem eu falei,
cara, teve um aumento de 309% de vagas de TI. 309% é muita coisa. E o que está faltando? Qualificação. 40% das vagas que vão ser abertas ou que já estão abertas, elas não estão sendo preenchidas, porque não tem pessoas qualificadas para isso. Bom para quem? Bom para a gente que está na área que está entrando, né? Bom para vocês que estão estudando. Mas é bom a gente estar sempre atento a isso, se qualificando, estudando, buscando. Então, esses são alguns pontos de atenção que a gente tem que ter. Agora que a gente sabe alguns impactos, alguns problemas, o que a gente tem que fazer? Com esse monte de informação que a gente tem, esse monte de número que eu joguei aqui, a gente tem que estudar. Primeiramente, estudar. As coisas não vão acontecer, infelizmente, não vão acontecer como nesse GIF, né? A gente não vai por osmose aprender as coisas, a gente tem que colocar a mão na massa. Mas, Andrei, estudar o que, cara? Ah, beleza, a gente viu ali um monte de coisa, tal, até entendi que tem o nativo, tem híbrido, papá. Onde a gente pode focar para entrar aí nesse mundo do mobile? Cara, desenvolvimento nativo ou cross sempre vai estar em alta. Por quê? Que nem eu falei, já tem muito app que está na loja que precisa de manutenção, ou seja, o legado está aí e vai estar para sempre. Então, se você estudar nativo ou cross que seja, sempre vai ter demanda. Pode ficar tranquilo. E inteligência de reviews, cara, eu achei muito legal quando eu vi esse conceito. A gente está acostumado a falar de inteligência artificial. E como que a gente aplica isso dentro hoje de aplicativos, dentro do mobile? Claro que daí tem a Siri, tem alguns outros softwares ali dentro do app que são de inteligência artificial, mas a gente não costuma falar da inteligência de reviews. A gente usa muito em muitos projetos, todos os projetos que eu passei, tem essa parte, cara, mapa conceitual lá de mapa de palavras, o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar nesse app. Então, cara, você não gosta de programar, gosta da área ali de inteligência artificial, inteligência de reviews, como que a gente faz o mapeamento desse app pelas reviews na loja, pelas reviews dentro do app mesmo. Performance, cara, incrivelmente, não sei quantas pessoas já tiveram esse problema, mas você vai entrar no site ali, tá lento. Você vai mexer no aplicativo, demora para fazer o login. Então, performance mobile vai ser uma área que vai crescer muito, porque cada vez mais as pessoas querem fazer as coisas mais rápido. Então, essa demanda vai surgir. Isso é muito legal. São coisas, são novos conceitos que vão surgindo que a gente às vezes não estava acostumado. Então, internet das coisas. Tudo, praticamente, essas coisas que estão conectadas, relógio, até tem roupa, tem tênis, tem várias coisas, até da casa, né? Geladeira, tudo mais. Essas coisas estão conectadas. Por onde que a gente vê? Claro, dá para ver pelo site e tal, algumas plataformas, mas, cara, dos que eu uso, normalmente é pelo aplicativo. Ah, baixa o aplicativo para ver os dados e tal. Liga as coisas pelo celular, se desliga as coisas pelo celular. Então, internet das coisas, cara, tudo vai estar conectado. Realidade virtual. Nesse mundo que a gente vive agora, muito do trabalho virtual, reuniões virtuais, essa conexão que a gente tem com o mundo inteiro, a tendência com o mundo virtual é muito grande. Então, aplicativos de realidade virtual também vão estar muito em alta. E segurança, que nem eu falei, eu acho que, não sei quantas notícias vocês veem sobre isso, mas empresas que quebram, às vezes, por um vazamento de dados. Você confia numa empresa que vaza os dados? Que fala assim, tal X empresa vazou todos os dados, senhas, dados de cartão. Cara, essa empresa já era. Vai cair. Se já for grande, cai as ações na bolsa, tal, não sei o quê. Se for pequena, já era. Então, segurança, essa eu não preciso nem falar nada, né? Vai estar sempre em alta cada vez mais, porque quanto mais conectadas as pessoas, não, claro, sempre vai existir o roubo, o furto ali na presencial, né? Mas o roubo online vai cada vez aumentar mais, porque é onde está o pessoal. E a gente vê isso, né? O tanto de clonagem que existe hoje em dia. Então, a segurança vai estar muito em alta. E tendências? Eu vou falar de uma assim que está muito em alta, que vocês com certeza ouviram falar esses dias, que rolou a venda do 5G, né? O leilão do 5G aqui no Brasil. E por que que isso é uma tendência? Eu coloquei como tendência.
Porque se hoje a gente já tem toda essa conexão, essa conectividade das pessoas, com o 5G, a tendência é que isso vai aumentar muito mais. Não sei quantos entendem da área, eu não entendo muito, mas eu sei das coisas que eu li e tal, que o 5G vai vir para revolucionar a questão de velocidade, questão de conectividade, alcance. Então, esse negócio de carro conectado, geladeira, não sei o quê, a gente, às vezes a gente fala só de coisas que estão dentro de casa, né? Geladeira, fogão, fogão vem na cabeça agora. Mas as coisas que estão fora de casa, às vezes a gente vai mexer no celular, o 4G é ruim, você vai pegar a estrada, não pega no meio do caminho. Com o 5G a tendência é que isso mude, que o alcance vai ser maior e a velocidade vai ser maior. Claro que o Brasil tem um grande caminho a percorrer ainda, mas isso vai ser uma revolução muito grande. E a gente tem que ficar ligado nisso, porque, que nem eu falei, vai pingar dentro da área do mobile. Com certeza vai. Principalmente que o dispositivo, o celular, né, é o que a gente sempre está carregando com a gente. Então, o 5G vai com certeza trazer muitas outras oportunidades para a gente também. Tem uma frase do Douglas Adams que diz: a tecnologia é uma palavra que descreve alguma coisa que ainda não funciona. Por que que eu coloquei essa frase? Porque a gente sempre está dando manutenção nas coisas de tecnologia, sempre está dando problema, sempre está caindo servidor, você vê o WhatsApp caiu 6 horas. Então, é, a gente sempre vai ter que ter uma mão de obra para arrumar, para dar manutenção, para fazer coisas novas. E a demanda que vai surgindo, as coisas que vão surgindo novas, abrem novas demandas, abrem novos problemas que a gente sempre vai estar correndo atrás disso. Então a tecnologia é um caminho que ela vai abrindo novas oportunidades sempre. Às vezes a gente acha, poxa, quando saiu. Eu pensava assim, né? Pô, saiu o Instagram, cara, nunca mais vai sair nada que vai substituir o Instagram. Porque todo mundo já usa, já é legal. Aí vem o TikTok. Pá, mentira. Vai substituir. Daí, não que já substitui e tal, dado suas devidas proporções, mas deu um estouro grande. Daí agora, eu acho que eu vi esses dias alguém falando que o Kaiwai, Kiwai, sei lá como que se pronuncia o nome do aplicativo, também já está num boom gigante. Então, cara, sempre a tecnologia vai se renovando, porque as coisas vão ficando obsoletas, vão parando de funcionar. Então, igual o Orkut que morreu, às vezes não foi nem porque estava dando problema, né? Mas não funcionava mais, não funcionava, tipo, não atendia mais a demanda, né? E aí eu te pergunto, você vai ficar de fora? Então, corre que ainda dá tempo, principalmente para gente que está aí na área, aproveitar essa oportunidade, essa onda, essa revolução que está acontecendo dentro da tecnologia. Eu acho que até já está tarde para falar sobre isso, né? Tipo, a pandemia já está aí, já nos seus finalmente, se Deus quiser. E o boom já veio, e veio para ficar, e a tendência é que cada vez mais a gente esteja conectado. E o engraçado disso é que toda essa revolução, todos os números que a gente viu, bilhões de dólares, isso tudo está dentro da palma da nossa mão, está no nosso celular. Então, era isso, Leandro, que eu tinha aí para compartilhar com o povo sobre, sobre a minha área de especialização hoje, né, que é o mobile. E digo para vocês que pode vir que tem muito espaço aqui nesse mar e está cada vez maior essa revolução, essa transformação tecnológica que está acontecendo, com certeza está totalmente envolvida com o mobile e vai ser cada vez mais. Perfeito. Bom, obrigado, Andrei. A gente tem umas últimas perguntas aqui. Eu não vou falar todas, mas a gente vai disponibilizar o Discord para o Andrei para ele entrar lá. Então, se você tiver alguma dúvida ainda, quiser interagir com ele, perguntar alguma coisa lá, fique à vontade. Uma pergunta do Lacerdinha Fechamento na Twitch. Por empresas utilizam mais o desenvolvimento nativo segundo o mercado do que tecnologias como React ou Flutter? Cara, esse assunto é sempre muito polêmico, sempre surge e falo para vocês, principalmente na área de arquitetura. Mas por que que hoje ainda está muito grande a demanda pelo nativo? Justamente pelo que eu falei, pelo legado. Por mais que agora,
nessas novas versões que tem saído de Flutter e de React, existe ainda uma interação, tá cada vez mais fácil a interação entre o nativo e o cross, mas ainda, cara, a gente tem milhares, milhões de aplicativos que foram feitos no nativo e que, cara, vai dar muito trabalho, vai ficar muito pesado se colocar alguma coisa híbrida ali e tudo mais. Então a demanda pelo nativo ainda é muito grande e sempre vai continuar grande por esse legado que existe do que foi feito já. Mas a tendência é, por questão, sempre vai ter, tem que ser analisado a empresa, o número de funcionários que tem, é possível fazer no nativo, é possível fazer no híbrido, vai ser mais barato fazer no híbrido, ele atende o que eu preciso. Então, assim, não vejo que o mercado hoje, que a demanda é mais para o nativo do que para o híbrido, do cross, né? Mas que ainda tem muita vaga e sempre vai ter muitas vagas nativas por causa desse legado que existe do que já foi desenvolvido. Mas acredito, isso é pessoal, meu, que a tendência é que cada vez mais o cross vai crescer e a demanda vai ser maior pelo cross também. Então, daqui 10 anos, quando tudo que está sendo desenvolvido agora cross-plataforma, vai estar bem equiparado. Vai ter muita coisa nativa, vai ter muita coisa cross. Então agora ainda é maior o nativo porque a gente vem de anos desenvolvendo o nativo. Anos que fazia muito tempo que não vinha algo bom cross-plataforma, igual a gente tem agora. Então a gente vai colher isso ainda. Daqui a um tempo, imagino que vai estar muito equiparado. Mas agora a demanda ainda é maior no nativo por causa desse legado que existe. Ok. E uma coisa que eu, inclusive, falei com a Thaís quando eu estava interagindo com ela, inclusive, estou sabendo que ela apareceu aí no YouTube, se eu não me engano. Oi, tudo bem, Thaís? Mas eu estava falando com ela que a gente sente que existem dois tipos de empresa, né? Tipo, empresa na área de tecnologia. Tem empresa com um pé na tecnologia e tem empresa com dois pés na tecnologia. E aparentemente vai ter uma pressão cada vez maior dentro do mercado para que essas empresas se tornem empresas com os dois pés na tecnologia, né? Eu falo isso porque assim tem empresa que há uma área de recursos humanos gerais, então não tem uma preocupação com recrutamento ou sabe, não tem uma preocupação específica com a área de Uhum. tecnologia. Mas algumas empresas têm uma área, tem várias áreas cuidando só do pessoal da tecnologia, entendeu? E, tipo, algumas que seguem Sim. nisso ou não, viram pela necessidade. Cara, e inclusive empresas que não são de tecnologia, elas estão tendo que entrar na área de tecnologia por causa desse momento que a gente está vivendo. Então, é que nem a gente. Não vai ter como fugir. A nossa área vai ter cada vez mais vagas, porque não só empresas de tecnologia vão precisar de profissionais de TI, mas empresas, cara, a padaria lá da esquina vai precisar de um cara para arrumar o computador, para não sei o quê. Quando o cara for fazer, eles vão contratar um aplicativo de entregas e tudo mais, o mercado vai ter. Então, não tem como fugir, cara. Cada vez mais a demanda não só de empresas técnicas e de tecnologia, mas de outras empresas vai crescer também. De fato. Bom, então eu gostaria de agradecer pela participação, pela presença. Como eu falei, a gente vai disponibilizar para o Andrei se juntar a gente lá no Discord e façam suas perguntas para ele lá. Muito obrigado pela sua participação. Cara, valeu demais, Leandro. Sempre um prazer. Desculpa alguma coisa, cara. Às vezes eu acho que eu falo demais ou falo de menos de outras coisas, mas qualquer coisa me pinga lá no LinkedIn também, Andrei Patachini. Pode mandar pergunta, pode. Cara, tô sempre aberta para a gente conversar, trocar ideia. Nativo ou Flutter, arquitetura ou engenharia. Me procura lá, vamos conversar. E no Discord também, quando o Leandro passar aí o acesso, com certeza vou estar lá para a gente conversar também. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, viu, Leandro? Valeu. Ó, então, gente, a gente vai dar um pequeno intervalinho aí até a nossa próxima palestra. Então, espere a gente aí, a gente já volta. Até mais.